Esse cálculo aqui ao lado é o faturamento dividido pelo número de clientes atendidos igual ao ticket médio. É o primeiro cálculo que você precisa fazer praticamente semanalmente para entender como é que foi a tua semana. Depois a cada quinzena, depois mensalmente. É o que eu te indico fazer. Mas antes eu vou te situar. Nós estamos no dia 17 de julho de 2023. O dia está só começando, então eu não vou contar com o dia 17. Antes dele, nós temos do dia 1 ao dia 16. Tirando os domingos, temos 13 dias trabalhados. Então essa empresa que existe, estava conversando com o dono da empresa Inbox, me passou esses dados que vocês estão vendo aqui ao lado. São dados reais. Esse empresário acha que a empresa dele está indo muito bem, que ele só precisa escalar, aumentar ali possivelmente a propaganda, o número de leads apreendidos. Primeiro cálculo feito, vamos também à primeira análise. Se essa empresa tem um ticket de R$160, que é muito, muito baixo, aceitável na minha opinião, R$280, R$300 para cima, ela vai precisar investir muito mais em patrocinado para conseguir mais clientes e o faturamento aumentar. Vai ter que investir também em hora extra ou colaborador, ou se desgastar fisicamente quando é o dono que está executando o serviço. E aí você vai pensar assim, poxa, eu trabalhei tanto esse mês, fiz até horas extras e não cheguei a faturar nem R$15 mil, junto com um colaborador que está me ajudando. E aí você sente esse esforço dado, mas o faturamento não compensa, porque o seu ticket médio está muito baixo. Você precisa então fazer o quê? Vender mais para o mesmo cliente ou usar outras estratégias que aumentem o teu valor de venda do serviço. Segundo cálculo que você vai mensurar a saúde da sua empresa é o basicão do faturamento menos os custos, que vai ser igual ao teu lucro. Só que presta atenção nisso. Quase todos os empresários acham que esse lucro é a partir daqui que eu vou tirar o meu salário. Eu vou embolsar todo o meu lucro ou eu vou embolsar uma parte dele. Quando na verdade o teu salário, que chama Prolabore, porque ser empresário, existe esse nome, já é do mercado, ele precisa entrar nos teus custos e não no teu lucro. Então imagina que você fez um Prolabore de 5 mil, é o teu salário do mês, ele precisa entrar nos custos. Faturamento, o que você ganhou do cliente, de todos eles ao longo do mês, menos os teus custos, entra aqui o teu Prolabore, você tem um lucro líquido. Aí você vai entender se a sua empresa está gerando dinheiro para ti ou se você está tirando dinheiro do bolso ainda. Segundo cálculo, segunda análise. Quando você tem o resultado de lucro, como a gente viu na história anterior, positivo, aí você tem que calcular qual foi essa margem de lucro, porque uma lavanderia, limpeza, higienização de estofados varia entre 15% a até 40% de margem de lucro aceitável, ou seja, a sua empresa está saudável. Se quando você chega no resultado do lucro, ele não está positivo, ele está negativo, significa que o seu Prolabore está sendo comprometido. Ou se você nem tem Prolabore, se você não colocou o seu Prolabore nos custos, você está tirando ele direto do seu lucro, possivelmente você vai ter dificuldade em crescimento da sua empresa, de comprar maquinário, de investir em propaganda, de fazer toda a estrutura dela crescer mesmo. Então muita gente pergunta, como a Mestre cresceu? Crescemos fazendo esses cálculos. Eu que sou formada em administração, Valéria que é formada em matemática e contabilidade, temos uma noção de como funciona a empresa e de como ela precisa ser saudável. E a gente vai tomando atitudes estratégicas ao longo do nosso mês para o faturamento fluir, para o ticket médio fluir também com a quantidade de funcionários que a gente tem. Por que é enxuto o nosso quadro de colaboradores? Porque a gente consegue vender mais para o mesmo cliente, porque a gente tem essas estratégias de venda. Por que a gente consegue montar 2 lojas? Por que a gente consegue ter o maquinário que tem? Enfim, tudo isso é devido a essa nossa estruturação na gestão da empresa. Então, eu te faço um convite aqui, tá? Para você ser meu mentorado, para analisar a sua empresa mais profundamente e conseguir deixar ela num padrão mestre, no nível mestre. E assim você conseguir chegar a faturamentos de 60, 70, 80.